Ele já visitou o Morumbi, já teve gente que viu o Luiz Gustavo visitando as instalações do São Paulo no Morumbi. Então, tem uma negociação que está avançada, mas que depende do que a família do Luiz Gustavo vai querer e se entender que ele pode jogar em alto nível. O Luiz Gustavo está livre no mercado. O entendimento no São Paulo é de que, embora seja um jogador de 36 anos, é um jogador com uma cultura de jogo impressionante. Foi campeão da Champions League sob o comando do Jupp Heynckes no Bayern de 2013. O fato de ter jogado no Hoffenheim, no Bayern, no Wolfsburg e ter jogado com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr recentemente, dá para ele essa noção de muito conhecimento tático e ele quer jogar em alto nível, entendendo que pode ter proposta da Arábia Saudita, mas que a Arábia Saudita não é o lugar que vai dar para ele esse alto rendimento. A Libertadores é um desafio. O São Paulo está montando o time para a Libertadores. Isso aqui é importante. São Paulo chegou a 42 pontos ontem. As contas da maior parte dos matemáticos é de que 42 escapou, vai cair com 41. É bom agora ter mais ponto. 42. Essa barra aí está subindo em PVC. O Vasco venceu. Não sei se vai ser suficiente. Eu também ouvi esse número, mas não sei. Estou só especulando aqui porque os times de baixo estão reagindo. Não dá para ter certeza absoluta, mas normalmente a conta que eu faço é de 1 ponto por rodada para o 17º colocado. Não que o 17º vá fazer, não possa fazer 50 pontos. O 17º tem 34 pontos hoje, ele pode fazer 51, ele pode fazer mais. 7 vezes 3, 21, 54, ele pode fazer 55 pontos. O Vasco pode fazer 55 pontos. E aí escapa do rebaixamento. Mas a conta que eu faço sempre é pegar a régua. 34 tem o 17º, o 17º vai ter 1 ponto por rodada nas últimas 7 rodadas. Então, vai bater 41. E aí vai salvar com 42. Não é uma certeza absoluta. Mas, com 42 pontos, o São Paulo está livre do rebaixamento ou praticamente livre do rebaixamento. Vai ganhar mais um jogo, ter 45, ter tranquilidade, mas está bem em 10º lugar, bem perto da tranquilidade. Qual é o foco no São Paulo? Montar um time capaz de ganhar a Libertadores. São Paulo passou do momento de dizer assim, vida, céus, eu não tenho mais dinheiro como o Flamengo, como o Palmeiras, eu não vou ganhar nada desse ano. Não tem mais hard. Então, tem mais coitadismo no São Paulo? O São Paulo entende que ganhou a Copa do Brasil e se credencia para jogar a Libertadores como o São Paulo na Libertadores. Ou para usar a palavra do presidente que ficou famosa na entrevista no Roda Viva, depois que ele foi questionado pela... Me faltou o nome agora, da âncora do Roda Viva. Mas Vera Magalhães, exatamente. Sobre ser protagonista. O São Paulo é protagonista, que ele questionou, ele rebateu quando foi perguntado sobre isso. Então, o São Paulo vai ter provavelmente 4 reforços ou 5 reforços. O Luiz Gustavo pode ser um desses reforços. O São Paulo quer que seja um desses reforços, mas não está sacramentado. Por que o Luiz Gustavo aos 36 anos? Pela cultura tática, pela liderança e pelo exemplo para os garotos. É o que o Luiz Gustavo pode representar para esse time que vai tentar ser campeão da Libertadores pela 4ª vez no ano que vem. Ontem o Luciano saiu um pouco demonstrando uma certa insatisfação com o momento dele, porque provavelmente ele está percebendo um movimento de que não há certeza de que ele vai ficar. Aí o Dorival Júnior respondeu que ele é titular do time, que ele foi titular contra o Atlético Paranaense e não foi titular contra o Cruzeiro porque fez o revezamento e jogou o Rames. Diga-se, o Rames jogou bem ontem. O Rames jogou uma boa partida ontem. Tem jogado bem. Tem melhorado. Aí o Dorival respondeu que ele é um dos titulares, mas se você pegar os números, não é. Dos últimos 10 jogos, o Luciano foi titular 3 vezes. Dos últimos 20 jogos, o Luciano foi titular 7 vezes. Então, ele é titular em 1/3 dos jogos. Não é titular. O detalhe, já dissemos aqui, o Luciano perdeu a posição quando? O Luciano perdeu a posição quando comemorou o gol em Itaquera contra o Corinthians. Por quê? Tomou o cartão, né? Porque ele tomou o cartão e o cartão coincidiu com a suspensão dele do jogo seguinte contra o Corinthians e com as chegadas de Lucas e de Rames Rodrigues. Quando ele acordou, já não era mais titular. O trem já passou.
O PVC, em cima disso, queria te fazer 2 perguntas. A primeira sobre o Luiz Gustavo. Você acha que é uma boa? E a segunda pergunta em cima dele, onde ele se encaixa nesse meio de campo que já tem Pablo Maia e Rodrigo Nestor? Ou o São Paulo vai vender um dos dois? Não, o São Paulo pode vender o Pablo Maia, mas acha que não vai vender em janeiro, porque o São Paulo não vai vender por menos de 25 milhões de euros. 25 milhões de euros pelo Pablo Maia? Ele recebeu 12 milhões, fala-se de 20 a 25 milhões. Pode ser que chegue 20 milhões, o São Paulo fala, não, beleza, vamos fazer aqui, vamos botar um bônus e vende por 20 milhões. Mas o São Paulo pensa no dobro dos 12 que recusou. Tá. 12, o dobro é 24, 24 arredondei para 25. Então, estou falando de 25 desse ponto de vista. Pode ter negociação? Pode. O Pablo Maia e o Beraldo são jogadores que o São Paulo sabe que em algum momento vai perder. É provável que não perca em janeiro, mas pode perder em junho. E o Luiz Gustavo viria para um contrato de 1 ano. E você acha mas ele vem também... Eu acho que... Eu me convenci que sim. São 36 anos, ele não vai jogar sempre. Quando tiver o Pablo Maia, pode jogar Pablo Maia e Luiz Gustavo e o Alisson jogar adiantado. Pode jogar Pablo Maia e Luiz Gustavo e o Alisson não jogar. Pode jogar Pablo Maia e Alisson e o Luiz Gustavo descansar. Então, você vai ganhar corpo e você vai ganhar experiência. E o salário não... Considera-se um salário baixo, por isso que ele vem. Por isso que provavelmente ele vem. Você citou os 36 anos e aqui no chat eu vejo um termômetro do que eu vi em redes sociais de torcedores do São Paulo. O Nino falando sobre contratando jogadores, entre aspas, aposentados, que é uma forma pejorativa que os torcedores usam. O Gilmar Gonzaga também fala sobre mais um jogador em fim de carreira vindo para o futebol brasileiro. E o Vitor falando que o São Paulo é exemplo do Corinthians, buscando jogadores mais experientes. Como é que você vê essa situação, PVC, essa reunião de jogadores mais acima dos 30 chegando aqui? Eu acho que precisa ter uma mescla. E não acho que tenha que existir tendência. Mas vamos voltar 2 passos na nossa conversa aqui. Quantos titulares o Fluminense tem de 31 anos ou mais? Alguns, né? Marcelo, 7. Felipe Melo, 7. Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marcelo, Cano, Queno e Ganso. E é um ótimo time. Não significa que isso aqui tem que ser modelo para ninguém. Também não acho que o São Paulo tem que trazer 3, 4 jogadores acima de 31 anos. O Rames é um exemplo disso. O Rames não joga sempre. O Lucas tem 31 e tem uma lesão agora, mas o Lucas jogou muito bem. O Lucas foi muito importante. Acho que o Lucas é um caso à parte nessa conta, né? Porque é um cara que sai da Premier League direto para o São Paulo. E o Lucas tem uma relação com o São Paulo, sim, que o torna protagonista, onde ele não foi em nenhum outro lugar. Ele não foi protagonista em nenhum outro lugar. O nosso André Lucena aqui da produção, PVC, traz uma informação legal. O Palmeiras em 2021 só tinha um acima de 30 anos, o Everton. Sim, exatamente. Em 2021, quando ganhou a Libertadores, jogou com o Mike, né? Senão teria o Marcos Rocha. O Marcos Rocha era titular. Aqui na final jogou o Mike. Aí você tinha Gustavo Gomes com menos, você tinha Luan com menos, você tinha Piquerez com menos, Danilo com menos, Rafael com menos, Rafael Veiga com menos, Dudu com menos, Rony com menos e Scarpa com menos. Mas teria o Marcos Rocha se fosse. É o que eu falei. Se você for buscar, eu não cheguei ainda no campeão da Libertadores com 7 titulares acima de 31 anos. Talvez o Fluminense seja o primeiro, mas eu preciso terminar essa pesquisa. Eu fui buscar o Milan de 2007. Então, o Fluminense não é regra. O São Paulo não tem que fazer uma coleção de jogadores acima de 31 anos. Nós estamos discutindo o caso do Luiz Gustavo. O entendimento ele tem um rendimento. Ele pode ser um Zé Roberto, porque ele está muito fininho. Excelente. Muito bem. Não é para contratar 3 quartos. Mas você pode ter um jogador que entre e saia do time e que seja útil para uma campanha que tenha a ambição de ser campeão da Libertadores.